Olá, boa noite. Presidente Lula diz que vai enviar ministro Alexandre Silveira para discutir crise de energia com Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas em São Paulo. Ministro Alexandre de Moraes agradece empenho do governo brasileiro após retirada da Lei Magnitsky e fala em vitória da soberania nacional. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a ameaçar Venezuela com operações por terra. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. O ministro Alexandre de Moraes agradeceu o empenho do governo brasileiro depois da retirada das sanções impostas pela Lei Magnitsky. Então vamos ao vivo a Brasília conversar com Jaqueline Frison. Olá, Jaque, boa noite. Qual foi a avaliação do governo brasileiro depois dessa decisão de Donald Trump? Oi, Cris, muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Olha só, o Palácio do Planalto vê essa decisão das autoridades americanas como um passo importante para aumentar as negociações entre o Brasil e os Estados Unidos. A avaliação é de que com a decisão de anular esses efeitos da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a mulher dele também, uma empresa da família, outras autoridades brasileiras que também tiveram algum tipo de restrição, como é o caso dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e do advogado-geral da União, Jorge Messias, também devem ter situação revista pelas autoridades americanas. A expectativa, então, é avançar também nas negociações para a retirada de tarifas sobre produtos brasileiros ainda sobretaxados. E Alexandre de Moraes agradeceu o presidente Lula pelo empenho nas negociações e disse que o Brasil deu um exemplo de democracia e também de força institucional a todos os países. Cris. Obrigada, Jaque. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no Congresso Nacional e na casa de uma ex-assessora de Arthur Lira. A suspeita é de manutenção do esquema do orçamento secreto. Mariângela Fialek trabalhava na liderança do Progressistas e foi apontada por parlamentares ouvidos pela Polícia Federal como operadora do chamado orçamento secreto. Ela é investigada pelos crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção. Com autorização do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, os agentes buscaram computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos, além de documentos. As buscas foram em 2 endereços, em um gabinete em que Mariângela trabalhava na Câmara e na casa da ex-assessora. O ministro destacou um trecho do depoimento de Glauber Braga que aponta para a existência de um redirecionamento forçado de emendas para Alagoas, estado do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. O município de Rio Largo, por exemplo, com cerca de 70 mil habitantes, recebeu emendas da Comissão de Turismo, mesmo não tendo deputados alagoanos entre os integrantes. 2 emendas somaram mais de 18 milhões de reais. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, não foi alvo da operação, que é parte da investigação já em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre o orçamento secreto, em que emendas de relator direcionavam recursos para investimentos em municípios sem que fosse possível identificar o autor do pedido. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, existe uma provável organização criminosa voltada à prática de desvios e crimes contra a administração pública e o sistema financeiro. Em nota, a defesa de Mariângela Fialek informou que a atuação dela era estritamente técnica, apartidária, impessoal e em cumprimento às decisões do STF. A assessoria de Arthur Lira disse que não se manifestaria porque o deputado não é investigado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, divulgou nota agora à noite, em que afirma que a Câmara dos Deputados vem aprimorando os sistemas de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares e que a servidora Mariângela Fialek é uma técnica competente, responsável e comprometida com a boa gestão pública. Nesta sexta-feira, o presidente Lula cobrou a responsabilização das Big Techs por discursos de ódio contra as mulheres. É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir não ter qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicado em suas redes. É intolerável
que publicações de incentivo a feminicídios, estupros, agressões e demais formas de violência contra as mulheres continuem a circular impunemente, sem qualquer tipo de moderação. A Justiça de São Paulo determinou agora à noite que a Enel restabeleça imediatamente o fornecimento de energia para os consumidores afetados pelo apagão que atinge a Grande São Paulo desde quarta-feira. A previsão é de mais chuva e de ventos fortes para este final de semana. A Rani Oliveira acompanha a situação. Boa noite, Rani. Boa noite, Cris, e também para todos que nos acompanham. Onde não houver condições técnicas para religação imediata, o prazo máximo é de 4 horas, sob multa de R$200 mil por hora. Para todas as demais unidades sem energia desde 9 de dezembro, a Justiça fixou o prazo de até 12 horas. A Enel também deverá informar em todos os seus canais estimativas atualizadas de restabelecimento e garantir atendimento funcional aos consumidores. De acordo com o boletim divulgado pela concessionária, a Grande São Paulo ainda tem 835 mil imóveis sem luz. Para os setores de alimentação e de hospedagem, o prejuízo com o apagão pode chegar a R$100 milhões. Em nota, a Enel disse que mobilizou um total de 1.600 equipes e trouxe veículos do interior. Uma mulher morreu com a queda de uma árvore, em Guarulhos, na região metropolitana. Cris. Obrigada, Rani. O presidente Lula prometeu agora à noite ao prefeito Ricardo Nunes que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, virá a São Paulo para discutir com Nunes e com o governador Tarcísio de Freitas saídas para a crise de falta de energia e a situação da distribuidora Enel. O presidente Donald Trump disse que os líderes da Tailândia e do Camboja concordaram em renovar o cessar-fogo após dias de confronto. Segundo Trump, os dois países decidiram interromper todos os ataques e retomar os termos do acordo de paz mediado pelos Estados Unidos. Nesta semana, pelo menos 20 pessoas morreram nos confrontos. Tailândia e Camboja disputam uma área de fronteira há décadas. Na Casa Branca, Trump voltou a dizer que os Estados Unidos planejam ataques terrestres na região do Caribe. Segundo Trump, os alvos não serão apenas a Venezuela, mas pessoas horríveis, responsáveis pelo tráfico de drogas na região. O presidente americano também não descartou novas ofensivas contra navios petroleiros. Os Estados Unidos também anunciaram sanções contra 3 familiares do presidente Nicolás Maduro e 6 empresas envolvidas no transporte de petróleo. A Ucrânia acusou a Rússia de atacar navios de carga turcos na região de Odessa. Uma imagem mostra o momento em que uma embarcação é atingida enquanto estava em um porto no Mar Negro. Horas depois, a Ucrânia publicou imagens de bombeiros tentando apagar um incêndio no local. A embarcação é de origem turca, mas ainda não foi confirmado se o navio foi atingido de propósito. A Rússia e a Turquia não comentaram o caso. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, bom final de semana para você.